Oba, 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 rapaziadinha! Tudo bem com vocês aí? Como é que vocês estão? Tão bem, né? Tão bem, graças a Deus, tranquilo. Então vamos lá. Vamos continuar essa semana a ver o segundo reinado. A gente começou na semana passada o segundo reinado, só que a gente viu na semana passada a política interna. Nessa semana nós vamos ver a política externa, certo? E para essa primeira aula dessa semana a gente vai ver como ficou a relação Brasil e Inglaterra, que foi meio conturbada aí, né? A gente sabe que os ingleses ajudaram a família real a vir para o Brasil, havia uma relação de amizade entre os dois países muito antiga, mas ela é abalada no segundo reinado, né? Principalmente uma coisa chamada questão Christie. A gente vai ver aqui o que foi essa questão Christie, tá certo? Então, sem demorar muito, acho que essa aula não vai ser muito demorada não, mas vamos direto para o que interessa aí, certo? Vamos lá entender o motivo das tensões que vão começar a ocorrer entre esses dois países. Tá? Em 1831, o Brasil promete que todo africano que entrar no Brasil será livre. Tá? Ele promete isso, principalmente para o seu principal aliado comercial no comércio externo, que é a Inglaterra. E por que o Brasil promete isso para a Inglaterra? Porque a Inglaterra está numa campanha para acabar com a escravidão. Né? Porque eles são bonzinhos? Não necessariamente. Né? A gente sabe que a Inglaterra é o país mais industrializado do mundo nessa época, com a maior capacidade produtiva, mas para aproveitar essa capacidade produtiva, eles precisam ter mercado consumidor. Eles precisam ter pessoas que comprem. Não adianta nada eles produzirem muita coisa se não vão ter muita gente para consumir essa produção. Senão eles produzem e fica guardado. E o escravo é um trabalhador que não ganha dinheiro, que não consome nada. Qual é a vantagem para a Inglaterra de você ter esse tipo de mão de obra? Absolutamente nenhuma vantagem. Então eles vão lutar contra isso no mundo. Então o Brasil tinha prometido, mas não faz. E ainda por cima, aumenta. Porque o café está indo bem, estão precisando de mais mão de obra e o Brasil, desde sempre, trabalhou com trabalho escravo. Trabalhou com mão de obra escrava. Então vai continuar usando essa mão de obra escrava e vai aumentar aí, né, a utilização de, de mão de obra. Certo? Então, isso já gera uma tensão. Tá? Em 1844, a gente tem a tarifa Alves Branco. O que é isso? O Brasil, para tentar ajudar ali um pequeno surto industrial que ocorre no Brasil, vai taxar os produtos estrangeiros. Tá? Que vão pagar mais de taxa alfandegária para entrar no Brasil e isso encarece esses produtos, o que teoricamente facilitaria a produção nacional a concorrer com esses produtos. Né? Só que aí atrapalha a Inglaterra, e a Inglaterra já não gosta, já não cumpriu lá atrás. Agora isso. E em represália a isso, no ano seguinte, eles criam o Bill Aberdeen. O que é o Bill Aberdeen? O Bill Aberdeen é um ato inglês que autoriza os navios ingleses a fiscalizar o Oceano Atlântico. Olha isso, eles agora se proclamaram a polícia dos mares. E aí eles vão fiscalizar e autoriza os navios negreiros a ir lá e pegar os navios, apreender os navios que estiverem com negros, né, que estiverem traficando negros. E isso vai atrapalhar o Brasil, porque aí o Brasil acaba ficando sem mão de obra. E o pior, assim, pior que eu digo, obviamente, para esse contexto, vai afetar o comércio escravocrata, né? Porque não é só a questão de você ter a mão de obra do negro, é toda a rede comercial que se cria aí com o tráfico negreiro, né? Apesar de pessoas ganhando dinheiro, de países e tudo mais, isso afeta bastante. E aí vai estrear é ótimo, né? Vai estourar a questão Christie. O que é isso? Né? A gente tinha o William Christie. William Christie era um embaixador, né? Um diplomata inglês. O que vai acontecer aqui?
um navio inglês chamado Príncipe de Gales vai afundar no litoral brasileiro. E a carga desse navio vai sumir. Provavelmente a população ali do litoral, morava ali perto, foi lá e pegou a carga. E a Inglaterra passou a exigir a indenização por essa carga que sumiu ali no litoral. Junto a isso, 3 marinheiros ingleses foram presos no Rio de Janeiro. Eles estavam apaisando, ou seja, sem farda, e embriagados e fazendo confusão, fazendo arruaça. Pela lei do Brasil na época não podia, foram lá e foram presos. Esse cara aqui, o William Christie, exigiu a soltura desses marinheiros. Olha que absurdo prender marinheiro inglês aí, não sei o que. Os caras estão fazendo confusão aí, estão bebendo, fazendo confusão, vão ser presos mesmo. A lei do país se aplica. Não interessa. Não, e eu quero a punição desses policiais e quero uma retratação pública do Brasil. O imperador falou, olha meu filho, não. Meu país não é bagunça. Entendeu? Chegou aqui, desrespeitou a lei do meu país, vai pagar como qualquer outra pessoa. Entendeu? Não tenho nada de que retratar publicamente e os policiais agiram corretamente. Os caras estão presos, vão lá, vão responder, vão passar o tempo que tiver que ficar lá e vão seguir a lei brasileira. Aí o que o William Christie faz? Ele autoriza lá a apreensão de navios mercantes aqui nos portos do Rio mesmo. Olha que cara abusado, cara. Foi lá e apreendeu os navios. E aí o que o Dom Pedro fez? Ô meu irmão, você tá maluco? Não pode fazer isso não. Eu pago a indenização aí do navio negreiro. Do navio que afundou a carga. Tudo bem, mas isso aí é questão de lei do meu país. Você não pode se meter nisso. Os caras fizeram besteira lá, não cumpriram a lei da cidade e vão pagar por isso sim. E isso gera um problema que vai fazer com que se chame, né, se apele ao arbitramento. O que é o arbitramento? Nessa época você não tem ONU, você não tem uma entidade internacional que cuide dos interesses para que os países não entrem em guerra, coisa e tal. Então o que eles faziam? Né? Os países escolhiam um chefe de Estado de outro país, de um terceiro país, que atuaria como um juiz da questão. Os países apresentariam as suas questões, né, os seus argumentos, e esse chefe de Estado do terceiro país, ele analisa a situação e fala, não, quem tem razão é o país tal. E aí os dois, como escolheram o arbitramento, têm que aceitar a decisão desse juiz aí. Tá? O próprio Dom Pedro II já foi escolhido para arbitramentos. Ele era um cara muito respeitado no mundo todo, né, por sua postura, por sua educação, enfim, por sua postura com a ciência, tinha muitos amigos, enfim, o Dom Pedro II é um personagem à parte. Mas fizeram o arbitramento e escolheram Leopoldo I da Bélgica. Leopoldo era tio da rainha Vitória da Inglaterra, olha isso. Mas ele falou que o Brasil estava certo na questão. Tá? E o Brasil, antes mesmo do arbitramento, pagou a indenização. Né? Mas o Leopoldo falou, não, o Brasil não tem culpa nenhuma do afundamento do navio lá, do sumiço da carga, vocês não podem comprovar que foi o Brasil que pegou. Né? Pode ter sido qualquer pessoa que tenha pego. E nem na questão dos marinheiros. Os marinheiros descumpriram as leis locais e vão ter que pagar. E o Brasil, então, exigiu a devolução da indenização que o Brasil pagou, já que ele não é culpado, não precisa pagar, pode devolver o dinheiro. E a Inglaterra não quis se retratar publicamente, pedir desculpas contra o Brasil. Então o Brasil foi lá e cortou relações diplomáticas com a Inglaterra. Tá? Esse arbitramento é importante porque ele consolida ainda mais a soberania brasileira. A visão que o resto do mundo tem sobre o Brasil, de que o Brasil é um país soberano, independente, coisa e tal. Isso consolida ainda mais. Tá? O fato de países reconhecerem o Brasil para fazer um arbitramento, Leopoldo I da Bélgica, um país importante e tal. Né? Isso é muito importante para o Brasil na época. O fato é que essa situação vai permanecer até 65, quando a Inglaterra resolve então pedir as desculpas, e pede as desculpas. Na postura de vocês tem até um pedaço da carta aí da Inglaterra para o Brasil, se desculpando, coisa e tal. E aí
as relações são restabelecidas, e isso no meio da Guerra do Paraguai, que a gente vai falar na última aula dessa semana. Entendeu? E aí foi isso que aconteceu e acabou tudo bem, tudo certo lá numa boa. Tranquilo? Então é isso. Muito obrigado, rapaziada, por você estar aí estudando, se dedicando. A gente também segue daqui, fazendo o melhor que a gente pode estar ao nosso alcance para você. E faça os exercícios propostos, certo? Anote suas dúvidas na aula, apareça na live de terça-feira e faça os seus formulários, cara, mas preenche lá o nome completo de vocês e a turma, pra gente poder ver lá direitinho quem fez a nota e tal, quem acertou e poder te dar o resultado direitinho. Maravilha? Então valeu, rapaziada. Um abraço aí e até daqui a pouquinho na próxima aula, beleza? Valeu, um abraço, beijos.